Thank you and good evening. Obrigado e boa noite. This evening I've been asked to talk on the subject of women in the Dharma. Pediram que eu falasse hoje à noite sobre o tema de Dharma e as mulheres. There's always a danger in giving a program a title like this. É sempre perigo quando a gente vai falar sobre algo com um título como esse. Because then that would mean that half of the people might stay away. Isso significa que metade das pessoas podem não vir. Thinking that it won't have anything to say to them at all. Porque eles podem achar que não tem nada que vai ser dito para eles. Part of me feels sad about this. E parte de mim sente-se muito triste a respeito sobre isso. But that's how it is sometimes. Mas às vezes as coisas são assim. So we'll have a discussion on women in the Dharma this evening. Então vamos ter uma discussão hoje sobre as mulheres do Dharma. The first time I gave this lecture, I was inspired to do so by a college student. Primeira vez que eu falei sobre isso, eu fui incentivada por uma aluna de faculdade. Not long after I began teaching, I was invited to give a guest lecture at a college. Pouco tempo depois de eu começar a dar ensinamentos, eu fui convidada a dar uma palestra numa faculdade. And at the conclusion of the lecture, during the question period, the very first questioner was a young lady sitting in the front row. E depois da palestra que eu dei, quando abriu-se para perguntas e respostas, a primeira pergunta foi feita por uma moça que estava logo na primeira fila. Like the rest of the class, she had listened very, very politely during the lecture. Como todo o resto da turma, ela havia ouvido a palestra de forma muito educada. But now that she had the opportunity to ask a question, she wanted to speak her mind. Mas agora que ela tinha a oportunidade de fazer uma pergunta, então ela resolveu dizer o que ela pensava. She said, "How could you possibly be a Buddhist?" E ela falou, mas como é que você pode... Como você é budista? Everybody knows the Buddha hated women. Todo mundo sabe que o Buda odiava as mulheres. Yeah. So she said, "I just don't understand how you could possibly be a Buddhist." Eu não consigo entender como é que você foi ser budista. Because Buddhism is just like every other religion on earth. O budismo é como qualquer outra religião na face da Terra. It puts women down. Ele coloca as mulheres para baixo. So at that time, I didn't really have that much that I could say to her in response. Naquela época eu não tinha muito o que dizer a ela, eu não sabia muito bem o que responder. Except to kind of note my robes and say, well, we're trying to make a change. E a única coisa que eu pude dizer é mostrar as minhas roupas e dizer, olha, a gente está tentando mudar isso. I said, we're the beginning of that change. Nós somos o começo dessa mudança. Well, even if we're not the beginning, we're part of that change, is what I mean. Mesmo que nós não sejamos o começo, nós fazemos parte dessa mudança. We're part of the change and we have to make it work. Nós fazemos parte dessa mudança, somos nós que temos que fazer com que isso funcione. But afterwards, I began to give the subject much more thought. Mas depois disso eu passei a pensar muito sobre esse assunto. Because it's just nothing that I had ever considered before. Porque é algo que eu não tinha parado para pensar antes. I remember when I was first interested in Buddhism, I had questions about this also. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar sobre o budismo, eu também tinha perguntas a esse respeito. And in my very first interview with my master, Khenpo Karthar Rinpoche, I asked him about the status of women in Buddhism. E na minha primeira entrevista com o meu professor, eu perguntei para ele sobre a situação das mulheres no Tibete. And I said that I had heard that in some Asian countries that nuns did not receive the same treatment as monks. E eu falei para ele que eu tinha ouvido falar que em alguns países asiáticos as monjas não recebiam o mesmo tratamento que os monges. And he gave me some information during that interview that I'll share with you later on in the presentation. E ele me deu algumas informações que eu vou compartilhar com vocês
mais para frente quando eu for falar sobre isso. Even though the title of the lecture is Women in Buddhism, I think that a better name would be Buddhism Beyond Boundaries. E, embora o título da palestra seja As Mulheres no Budismo, eu acho que talvez um título mais adequado seja o budismo além das limitações, das fronteiras. Because boundaries are part of the problem of this place we're living in, the place that the Buddha called samsara. Porque as limitações são parte dessas, do problema, né, que o Buda indicou que a gente vive no samsara. We have all kinds of divisions, all kinds of dualism. A gente tem todos os tipos de divisões e de dualismo. People look at each other and say, oh, you're different and you're different. As pessoas olham uns para os outros e dizem, não, você é diferente, não, você que é diferente. Some people are criticized and some are marginalized. Algumas pessoas são criticadas, outras são marginalizadas. Some people are even demonized. Outras pessoas são até mesmo demonizadas, Just because they're different from others. só pelo fato de serem diferentes umas das outras. This seems to be part of the human condition. E isso parece fazer parte da condição humana. And we have to figure out how to do things differently. Então a gente tem que descobrir uma maneira de fazer isso de uma forma diferente. If we look at the deepest teachings of the Buddha on the nature of mind, Se nós formos observar os ensinamentos mais profundos do Buda sobre a natureza da mente, we see that mind has no gender. nós veremos que a mente não tem gênero. Mind itself has no color or race. A mente em si não tem cor ou raça. Mind has really no limiting characteristics whatsoever. A mente não tem nenhum tipo de característica limitadora. And this is what I mean when I say we should really call this lecture Buddhism Beyond Boundaries. E é por isso que eu digo que a gente deveria chamar esse tópico de budismo além das fronteiras ou além das limitações. Because we have this mind that is vast and limitless. Nós temos essa mente que é vasta e ilimitada, But also has the potential to know itself. mas nós também temos o potencial de passarmos a nos conhecer. To know itself and recognize itself and know itself completely. A mente tem a capacidade de se conhecer, tem a capacidade de To know itself completely. se conhecer completamente. Because when it knows itself completely, it's completely transformed. Quando a mente se conhece completamente, ela é totalmente transformada. This world of confusion becomes a world of wisdom. Esse mundo de confusão passa a ser mundo de sabedoria. So this mind that is limitless and has the potential to know itself, this is called Buddha nature. Então, essa mente que é ilimitada e tem a capacidade de se conhecer, isso é chamado de natureza búdica. Every person has it. Todo mundo tem isso. In fact, even animals have it. Até os animais têm isso. Every creature that flies, walks, or runs, or even swims has it. Todas as criaturas que nadam, caminham ou voam, até as que nadam, têm isso. All of these beings have a mind with a limitless nature. Todos os seres têm uma mente com uma natureza ilimitada. That nonetheless has the potential to know itself. Uma mente que tem a capacidade de se conhecer. In fact, if you take the word Buddha in Tibetan and take it apart, you have Sanje. Então, se você pegar a palavra Buda em tibetano, ela chama Sanje. Sang means the complete removal of all obstacles and obscurations. San significa a completa remoção de obstáculos e obscurecimentos. And J means a ripening of all qualities. E J significa o amadurecimento de todas as qualidades. And these qualities aren't imported from anywhere. E essas qualidades não são importadas de lugar algum. In fact, one Lama told me
there's no such thing as one person having more Buddha nature and another person having less. E uma vez um lama me disse que não existe isso de uma pessoa ter mais natureza búdica do que outra e outra ter menos. It's not that the Buddha had extra Buddha nature and we have less. Não é que o Buda tinha uma natureza búdica extra e nós temos menos do que ele. We all have the equal Buddha nature. Todos nós temos exatamente a mesma natureza búdica. The great Lam Rim text, the Jewel Ornament of Liberation, says it's like the butter that's inherent in milk. O texto do Lamrim, o Ornamento da Preciosa Liberação, ele diz que é como a manteiga que está inerente no leite. And so it is that if we practice meditation and taming the mind, these obscurations will be dispelled and the qualities will be realized. Então, se nós treinarmos a mente, esses obscurecimentos serão dispersados. The obstacles will be dispelled, or obscurations will be dispelled, and the qualities will be, we'll say, ripened. Então, os obscurecimentos vão ser eliminados e as qualidades vão ser amadurecidas. Nobody can take away or give us Buddha nature. Ninguém vai ser capaz de nos tirar a natureza búdica, nem de nos dar uma natureza búdica. And therefore, every being has value. E, portanto, todos os seres vivos têm valor. Every being has this potential for Buddhahood, and thus they have value that they don't have to earn. Todos os seres vivos têm esse potencial de natureza búdica. Então, não é algo que eles conquistaram, que eles ganharam. Every life is to be respected. Toda vida deve ser respeitada. There is really no such thing as a worthless being. Não existe algo como um ser sem valor. But of course, that's not the way we act sometimes. Mas claro que não é assim que a gente age de vez em quando. And the reason for this is because we don't recognize our Buddha nature. Isso acontece porque nós não reconhecemos a nossa natureza búdica. It's not that we're particularly unintelligent, Não é que nós não sejamos inteligentes, or that we've made some kind of fault or error. ou que nós tenhamos cometido algum defeito, uma falha, ou cometido algum erro. It's that we have not yet learned the techniques for bringing this out. Na verdade, nós temos que aprender as técnicas para fazer com que isso venha à tona. And once we obtain the techniques for bringing out the Buddha nature, E quando nós tivermos aprendido essas técnicas para amadurecer a natureza búdica, and we apply those techniques to ourselves with diligence, e nós tivermos implementado essas técnicas em nós mesmos com diligência, we can all attain Buddhahood. todos nós poderemos atingir o estado búdico. But as I say, these days, or right now, we haven't recognized our Buddha nature. Mas como eu já falei, hoje em dia nós ainda não reconhecemos a nossa natureza búdica. Because we have not recognized it, we develop other negativities. E por nós não termos reconhecido essa natureza búdica ainda, nós estimulamos as nossas negatividades. The Buddha enumerated these as 4 veils. O Buda enumerou isso como os 4 véus. The first is basic ignorance. We don't see our nature. O primeiro é a ignorância básica. Nós não vemos a nossa natureza. And from that, we develop the habitual tendency to think of a permanent self. E disso nós passamos para as tendências, a tendência habitual de pensar num eu. We have an experience of the world and of our mind and think, that's me. Nós temos uma percepção de uma experiência do mundo e nós dizemos, isso sou eu. And we think of ourselves as being permanent, solid, and unchanging. Então nós pensamos em nós mesmos como sendo algo
permanentes, sólidos e imutáveis. And of course, once we have a self, that means we also have other. E é claro que quando nós temos um eu, então nós temos um outro. And of course, usually when you have self and other, this is the basic pain of dualism. E claro, quando a gente tem o eu e o outro, essa é a dor básica do dualismo. Because the self tries to conquer the other. Isso acontece porque o eu tenta conquistar o outro. I call it, once you have self and other, you have drama. E eu digo que quando você tem o eu e o outro, então você tem um drama. This is called the third veil. It's not called the veil of drama. It's called the veil of negative mental afflictions. Então esse é o terceiro véu, não é o véu do drama, são as aflições mentais negativas. And then this leads us to take action and accumulate karma. Isso faz com que nós realizemos ações e acumulemos karma. And so this is how the cycle of suffering that the Buddha called samsara keeps going. Então é assim que o ciclo do samsara ele continua, ele permanece acontecendo. One of the great teachers of the past compared self-clinging to a monarch. A monarch or a king. Um grande mestre do passado, certa vez, ele comparou o apego ao ego a monarca. Bokhar Rinpoche once said, "We divide the world into two parts, me and not me." Bokhar Rinpoche uma vez falou que nós dividimos o mundo em duas partes, And eu e o não eu. And so then the me tries to conquer the not me and enlarge its territory. E o eu tenta conquistar o não eu, né, e ampliar os seus territórios. So when we conceive of a self, we can actually be mistaken. When we conceive of a self, we can actually be mistaken. Então, quando a gente concebe esse eu, nós podemos estar enganados. Some of us may think we're secretly better than others. Alguns de nós podem pensar secretamente que nós somos melhores do que os outros. Or we might think that we are the best at being the worst. Ou nós podemos achar que nós somos os melhores em ser os piores. But for the sake of argument, if a person thinks that they are better than others, then everything they do toward those others seems justified. Então, se uma pessoa acha que ela é melhor do que os outros, tudo que ela faz em relação aos outros, aquilo parece ser justificado. You can see this on the playground. Você vê isso num parquinho de criança. It starts with children. E isso começa com as crianças. Sometimes kids bully each other. Bully. Às vezes as crianças implicam umas com as outras. The bigger kids push the little kids around. As crianças maiores empurram as crianças menores. They think just because they're bigger, they're better. E elas pensam que só porque elas são maiores, elas são melhores. We know how ridiculous that is. E a gente sabe como isso é ridículo. And these days, adults are trying to do more to stop it. E hoje em dia os adultos estão se esforçando mais para impedir esse tipo de coisa. Because we know the dangers of letting this go on unchecked. Porque a gente sabe quais são os perigos de deixar esse tipo de coisa acontecendo sem fazer nada para isso. It's actually not good for the bullies as well as not being good for the victims. E isso não é bom só para as vítimas, também não é bom para as crianças que estão agredindo. But to get back to the topic, I can say that human beings are very good at discriminating. Mas voltando ao tema, eu também posso dizer que os seres humanos são muito bons em discriminar. It's a talent that we've developed over many centuries. É um talento que nós desenvolvemos ao longo de muitos e muitos séculos. It could be how we survived as a species. Pode ser que nós tenhamos sobrevivido como espécie dessa forma. After all, if you're good at discriminating, you know good food from bad food. Afinal, se você é bom em discriminar, você sabe discriminar a comida boa da comida ruim.
fresh food from rotten food. A comida fresca da comida estragada. Good companions from bad companions. Bons companheiros de companheiros ruins. But the problem is we don't know when to stop discriminating. Só que o problema é que a gente não sabe quando parar de discriminar. We're so good at it, we just practice it all the time. Nós somos tão bons nisso que nós praticamos isso o tempo todo. I mean, who doesn't read the restaurant reviews? Quem é que não lê crítica de restaurantes? We pay people to be critical. A gente paga pessoas para serem críticos. We think of these people as being experts in their field. Nós tratamos essas pessoas como sendo especialistas nos seus campos. Yeah, we have people who are specialists at being discriminatory. Nós temos pessoas que são especialistas em serem discriminatórios. But sometimes I think we take it too far. Só que às vezes a gente leva isso longe demais. And I don't just mean the way that the judges on talent contests treat the people who are competing. E eu não falo isso apenas de juízes de concursos de talento, programas de talento, tratam os competidores. Sometimes we discriminate against each other because of what we think about each other. Às vezes nós discriminamos os outros pela maneira como nós pensamos em relação ao outro. Sometimes we don't like people's color. Às vezes nós não gostamos da cor da outra pessoa. Sometimes we don't like their beliefs. Às vezes nós não gostamos das crenças delas. We definitely don't like their politics. Definitivamente a gente não gosta da política. And we begin to discriminate against groups of people, thinking this group is good and this group is not good. E a gente começa a discriminar as pessoas em grupos. Esse grupo é bom, esse grupo não é bom. A lot of people in my father's generation, the World War II generation, grew up like this. Muita gente na geração do meu pai, que foi a geração que viveu a Segunda Guerra Mundial, vivia dessa forma. But this causes so much suffering. This causes so much suffering and so much damage. Isso causava muito sofrimento e muito dano. And in the United States, discrimination caused terrible rioting. Rioting. Então, e nos Estados Unidos, a discriminação causou muitas manifestações, muita confusão. And we're still trying to come to grips with it today. E a gente ainda está tentando fazer voltar atrás, né? Fazer as pazes com esse dano que foi feito no passado. Among all the differences between people, gender is the easiest to see. E entre as discriminações entre as pessoas, o mais fácil de se ver é o gênero. A discriminação de gênero. And from our example of the playground, it's easy to see that sometimes the strong take advantage of the weak. E no nosso exemplo, no parquinho de crianças, a gente facilmente vê que o mais forte se aproveita do mais fraco. And then they use their beliefs to justify it. E eles usam suas crenças para justificar isso. Some people will use scripture or holy writing. Algumas pessoas utilizam as escrituras ou os escritos sagrados. And they'll say, this is my justification. E eles dizem, essa é a minha justificativa. Other people are just prejudiced. Outras pessoas são preconceituosas. And they don't try to make excuses for it. E elas não tentam fazer dar nenhuma desculpa. Well, the point is that, yes, we're all different from each other. Mas a verdade é que, sim, nós somos diferentes uns dos outros. And I don't just mean in terms of groups, like gender groups. Eu não falo em termos de grupos diferentes, como grupos de gêneros diferentes. I mean, each and every one of us is completely and utterly different. Eu quero dizer que cada de nós é profundamente diferente uns dos outros. We have different patterns of thinking. Nós temos padrões diferentes de raciocínio. We have different mixtures of hopes and dreams and fears. Nós temos misturas diferentes de esperanças e medos. We have different things that inspire us and different things that motivate us. Temos coisas diferentes que nos inspiram, coisas diferentes que nos motivam.
Scientists are even discovering that there are genetic links to how we react to medicine. Os cientistas já descobriram que há, inclusive, elos diferentes de como nós reagimos de forma diferente a remédios. So we really are different from each other. Então, nós realmente somos diferentes uns dos outros. So the differences are real. Então, as diferenças são reais. But we've taken these differences and drawn the wrong conclusion. Mas nós pegamos essas diferenças e tiramos as conclusões erradas. And then we've taken the wrong actions. E aí nós passamos a agir de forma errada. We can see this from looking at human history. Podemos ver isso observando a história humana. I think that a lot of the human history is about one group of people always trying to overpower the other. A história humana ela é feita de sempre um grupo de pessoas tentando subjugar o outro grupo de pessoas. People have been chasing each other around the globe with knives for as long as we can remember. Pessoas vêm perseguindo outras pessoas com facas no mundo inteiro desde sempre. When one group of people perceives that it's stronger than another, Quando um grupo de pessoas percebe que é mais forte do que outro, instead of wanting to protect the people who are less strong, they exploit them. em vez de tentar proteger as pessoas que não são tão fortes, eles as exploram. I mean, isn't that the way it should be? É assim que as coisas deveriam ser? The strong people should feel protective of those who are not as strong. As pessoas mais fortes deveriam se sentir as protetoras das pessoas que não são tão fortes. And then the people who are not as strong should feel protective of the people who are not as strong as them. E as pessoas não tão fortes deveriam se sentir protetoras das pessoas que não são tão fortes quanto elas são. But completely the opposite is what happens. Mas o que acontece é o contrário. The strong attempt to exploit and control those who don't have strength. Os fortes tentam controlar e explorar aqueles que não têm força. This was certainly true at the time of the Buddha. Isso certamente era real, era verdadeiro na época do Buda. It was kind of a tough situation in the world he was born into. O mundo em que ele vivia era um mundo muito difícil. It was a great culture, a noble culture. Havia uma cultura muito nobre. But somehow along the way, women were considered not to be, I guess you could say, full participants. Mas, de alguma forma, em algum lugar, em alguma parte do caminho, as mulheres não foram consideradas como participantes plenos. And some men liked it that way. E alguns homens gostaram disso, dessa forma. It's true, actually, of virtually every society that has ever existed on the planet. Isso acontece em praticamente todas as sociedades que existiram no planeta. It's just that this is the one the Buddha happened to be born into. Mas essa especificamente foi a cultura, a sociedade em que o Buda nasceu. At that time, the Buddha taught some pretty radical stuff. E naquela época o Buda ensinou coisas bem radicais. Through his spiritual awakening, he recognized this limitless nature of mind. Através do seu despertar espiritual, ele percebeu essa limitação, essa ilimitude da natureza da mente. And so this teaching would seem to mean that all beings have the potential for Buddhahood. Então, esse ensinamento significa, mostra que todos os seres têm o potencial para ser Buda. But then when his adopted mother asked to be ordained into the Sangha of monks, Mas quando a sua mãe adotiva, a sua madrasta, pediu para ser ordenada como monja, he said no, not just once, but several times. e ele recusou a ela não só uma vez, como várias vezes. For a lot of women, this is kind of a tough topic to discuss. Para muitas mulheres, esse é um assunto muito difícil de se discutir. Because they think, how could Buddha have done that? He was an enlightened being. E elas pensam, mas como o Buda pode ter feito isso? Ele era um ser iluminado. But this is a part of the information that I got when I interviewed Khenpo Karthar Rinpoche. Mas isso é parte da informação que eu recebi quando eu entrevistei o Khenpo Karthar Rinpoche.
He said the Buddha was a man of his time, Ele disse que o Buda era um homem do seu tempo, but even more were his followers. mas ainda mais do que ele eram seus seguidores. They were not necessarily enlightened beings themselves. Eles não necessariamente eram seres iluminados. And so he wanted to protect the coherence of the group, the group holding together. Então ele queria manter a coerência do grupo, ele queria manter o grupo coeso. So he made, what's the word? He made a compromise. Então ele assumiu um compromisso. Because it wasn't until his adopted mother marched on his compound with 500 women wearing yellow robes that he would listen to the question. Então só quando a madrasta dele marchou até a tenda dele com 500 mulheres usando mantos amarelos é que ele realmente teve que prestar atenção. I'm going to pronounce her name wrong, but it's Mahaprajapati. Mahaprajapati. Então o nome é Mahaprajapati. Yeah, she marched on the Buddha's compound with 500 women wearing yellow robes asking to be ordained. Então ela marchou com 500 mulheres até onde o Buda estava, e as 500 pedindo para serem ordenadas. They walked about 300 miles E elas andaram cerca de 500 quilômetros in their bare feet. descalças. And they walked that way because they wanted to show that they had what it took to be monks. E elas fizeram isso porque elas queriam mostrar que elas tinham o que era preciso para serem monges. And how it happened that the Buddha eventually gave in is another interesting story. E o que aconteceu para que o Buda cedesse também é uma outra história interessante. He was asked a simple question. Fizeram uma simples pergunta para ele. Can women obtain Buddhahood? As mulheres também podem atingir o estado búdico? And the answer was yes. E a resposta foi sim. So then that followed that he would need to ordain them. Então, a partir daí, ele precisaria ordená-los. The Buddha, after all, was a logical man. Afinal, o Buda era um homem lógico. But he placed some restrictions. Mas ele colocou algumas restrições. And Mahaprajapati agreed to them. E Mahaprajapati concordou com elas. So in other words, both sides compromised. Então, em outras palavras, ambos os lados se comprometeram. The Buddha, who was having difficulty trying to, the Buddha had a difficulty. Let's just start. The Buddha had a difficulty. He had a lot of men who didn't think that women should be in the order. Então, assim, ele tinha, em primeiro lugar, ele tinha uma certa dificuldade, porque havia muitos homens no grupo dele que achavam que as mulheres não deveriam ser ordenadas. So he rebuffed their request again and again. Então, ele foi... Their request again and again. He rejected their request. Então, ele foi rejeitando o pedido delas várias e várias vezes. And so this gave the men a sense that he was really being pushed into it. Então isso deu uma sensação, fez os homens acharem que ele realmente tinha sido pressionado para fazer isso. And the women then also had to give a little bit. E as mulheres também tiveram que ceder um pouco. So they gave in on a couple of points that today we might not find acceptable. E elas tiveram que ceder em alguns pontos que hoje a gente pode não aceitar, considerar como sendo aceitáveis. Such as that the most senior nun would still be junior to the most junior monk. Que a monja mais sênior, né, mais graduada, ela ainda estaria abaixo do monge mais novato. But these two people, Mahaprajapati and the Buddha, we have to thank for a lot of this. Mas a gente tem que pensar um pouco sobre a relação entre essas duas pessoas, né, a Mahaprajapati e o Buda. Because Mahaprajapati made it happen. Porque Mahaprajapati fez com que isso acontecesse. And even though we might criticize her concessions, it was worthwhile.
E embora a gente possa criticar as concessões dela, a gente tem que perceber que isso foi que valeu a pena. And the Buddha made it happen. E o Buda também fez com que isso acontecesse. And we might criticize the concessions he requested, but he made it happen. E a gente pode criticar as concessões que ele exigiu que fossem feitas, mas ele também fez com que isso acontecesse. Women were admitted to the order, As mulheres foram admitidas para a ordem and the men didn't run away. e os homens não saíram correndo. So you could say it was a win-win. Então pode-se dizer que ambos os lados ganharam. The doctrine survived to live another day. A doutrina sobreviveu mais um dia. In the end, the Buddha did teach equality. E no fim o Buda ensinou igualdade. It's just that it's taken 2,600 years for us to try to get the idea. O problema é que levou 2.600 anos para que a gente entendesse isso. When people talk about the difficulties Buddhist nuns and women experience in other countries, Quando as pessoas falam sobre as experiências difíceis das mulheres e das monjas budistas em outros países, I always have something to say to that. eu sempre tenho algo a dizer em relação a isso. I say, how many women presidents of the United States have there been? E eu pergunto, quantas mulheres presidentes dos Estados Unidos já existiram? There are European nations who have had women leaders, but not the United States. Muitas nações europeias já tiveram mulheres como líderes, mas os Estados Unidos não tiveram. There are South American nations who have had women leaders, but not the United States. Há países da América do Sul que já tiveram mulheres como líderes, mas não os Estados Unidos. So we have a problem here. Então, há um problema aqui. I think it's historical in proportion. Acho que tem uma proporção histórica. And so I think what we need to do is slowly continue to change society. Então, o que nós temos que fazer é, aos poucos, transformar a sociedade. And in a way, this is the point of what I'm trying to say. De certa forma, é isso que eu estou querendo dizer. We could look at the people of the past and attempt to judge them by the criteria of today. A gente pode olhar as pessoas, tentar olhar as pessoas do passado e julgá-las utilizando os critérios de hoje em dia. And to say, well, Mahaprajapati shouldn't have done that and the Buddha shouldn't have done that. E dizer, bom, Mahaprajapati não deveria ter feito isso e nem muito menos o Buda. But eventually change will come. Mas a mudança vai acabar vindo. This is because the rules that govern the Sangha are made by the Sangha. Isso porque as regras que governam a Sangha são criadas pela própria Sangha. And they can be changed by the Sangha. E elas podem ser mudadas pela própria Sangha. Until that time, Até esse momento, we need to continue to work for change. a gente precisa continuar trabalhando para que aconteça essa transformação. And understand that change will take time. E compreender que vai levar algum tempo para que essa transformação aconteça. Meanwhile, we need to pay attention to what is really true beneath the surface. Enquanto isso, a gente precisa prestar atenção para o que é realmente verdadeiro, debaixo da superfície. The Buddha taught that men and women have equal potential for Buddhahood. O Buda ensinou que tanto homens quanto mulheres têm o mesmo potencial para atingir o estado búdico. We have to stay with that. E a gente tem que se focar nisso. We have to stay with that in the face of the fact that we might argue about society. A gente tem que se focar nisso, porque a gente acaba sempre discutindo do ponto de vista da sociedade. We might even use the social situation as an excuse not to look deeper. A gente pode até usar a situação social como uma desculpa para a gente não olhar mais a fundo. Men and women are equal in potential. Homens e mulheres são iguais em seu potencial. So what really makes the difference then? Então, o que faz realmente a diferença? Maybe yes, it's lack of opportunities. Talvez sim seja a falta de oportunidades.
And in some countries that might be true, Em alguns países isso pode ser verdade, but not here. mas aqui não. Here we have very many opportunities for study and practice. Aqui nós temos muitas oportunidades para estudar e praticar. And so we have to use those opportunities. Então nós temos que utilizar essas oportunidades. The difference between an ordinary being and a Buddha is threefold. A diferença entre um ser ordinário e um Buda, na verdade, são três diferenças. What matters is our motivation, our intentions, and diligence. O que importa é a nossa motivação, nossa Intention and diligence. motivação, nossa intenção e diligência. If we have the motivation to become Buddhas, then we should act on it. Se nós tivermos a motivação para nos tornarmos Buda, nós devemos agir a partir dela. Once we know that we have Buddha nature, how can we ignore that? A partir do momento que nós sabemos que temos a natureza búdica, como é que nós podemos ignorar isso? I'll never forget what I felt when I first heard about this. Eu nunca vou me esquecer da maneira como eu me senti quando ouvi isso pela primeira vez. Khenpo Rinpoche was giving a talk, just a general public talk. Khenpo Rinpoche estava dando uma palestra aberta. And he spoke about the Buddha nature in a very moving way. E ele falou sobre a natureza búdica de uma forma bastante emotiva. He said, if you only knew who you really were, Ele disse, se vocês ao menos soubessem quem vocês realmente são, who you really were at the base, quem vocês realmente são lá no fundo, if you only knew what you were capable of, se vocês ao menos soubessem o que vocês são capazes de fazer, and what you could accomplish, do que vocês são capazes de realizar, you would be astounded and amazed. vocês ficariam estupefatos e achariam isso incrível. And those words really stuck with me. E essas palavras realmente ficaram na minha cabeça. On another occasion, he said that all of us possess the potential for great well-being. Em outra ocasião, ele falou que todos nós temos o potencial para o bem-estar. Great wisdom and compassion. Uma grande compaixão e sabedoria. This well-being was beyond any physical, mental, or emotional well-being that we could imagine. E esse bem-estar ia além de bem-estar mental e emocional que nós possamos imaginar. He was talking about our Buddha nature. Ele estava falando sobre a natureza búdica. He called it a spark within us, Ele dizia que era uma centelha dentro de nós, a spark of warmth, uma centelha de calor, a spark of wisdom and compassion. uma centelha de sabedoria e compaixão. And when I heard that, I wanted to get up and shout. E quando eu ouvi isso, a vontade que eu tive era de levantar e gritar. I was so excited by the idea. E tão animada e empolgada com essa ideia. I didn't realize that I had this potential. Eu não podia imaginar que eu tinha tal potencial. Sure, you read about Buddha nature, yada, 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 yada. Tá, vocês já ouviram falar sobre a natureza búdica e blá 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 blá. But it wasn't until then that I realized it was possible. Mas foi só ali que eu percebi que isso era possível. And once I knew it was possible, how could I ignore that? E quando eu percebi que isso era possível, como é que eu poderia ignorar isso? I immediately started to work on practice. Imediatamente eu comecei a trabalhar na minha prática. One of the practices I worked on was the contemplation of the four thoughts that turn the mind toward Dharma. Uma das práticas era a contemplação dos 4 pensamentos que mudam a mente em direção ao Dharma. The preciousness of our life. É a preciosidade da nossa vida. I mean, how rare is it to have been born in this situation? Como é raro nós podermos nascer numa situação assim. We were born in a really amazing situation. Nós nascemos numa situação realmente incrível. We may have had problems in our life and obstacles. A
gente pode ter tido problemas na nossa vida e obstáculos também. But here we are, we're still standing. Mas ainda estamos aqui, ainda estamos de pé. And once we realize that, we have to make use of it. Quando a gente percebe isso, a gente tem que utilizar isso. And the reason we have to is because there is impermanence. Impermanence is a fact. E isso acontece por causa da impermanência. A impermanência é um fato. We don't know how long we'll have this situation. Nós não sabemos por quanto tempo nós teremos essa situação. So we have to take hold of the practices of Dharma in order to make use of this life. Então nós precisamos utilizar o Dharma, a prática do Dharma, para fazer uso, para que a gente possa fazer com que essa vida valha a pena. And when we contemplate karma, that all of our thoughts, all of our words, and all of our actions have such an impact. E quando nós pensamos no Dharma, nós pensamos em todos os pensamentos que nós temos, as palavras que dizemos, de todas as nossas ações, elas têm um impacto. Isso quando a gente pensa em relação ao karma. We really have no choice but to try to do virtuous and constructive things. E isso, e com isso a gente percebe que nós não temos escolha, né? Nós precisamos estar fazendo, nós precisamos fazer sempre ações virtuosas e positivas. And when we think of the ambitions of all of us caught in samsara, E quando nós pensamos nas ambições de todos nós que estamos presos no samsara, we might feel a little bit depressed. nós podemos até nos sentir um pouco deprimidos. Every day we scurry around very busy. A gente está sempre correndo para lá e para cá, muito ocupados. And then when we're not busy, we kind of sit around and read magazines. E quando nós não estamos muito ocupados, a gente senta assim, fica lendo revista, We waste a lot of time. a gente desperdiça muito tempo. I know because I do this. Eu sei porque eu faço isso também. And I think about it sometimes. E às vezes eu penso sobre isso. I'm a writer, so I tend to think in images. Eu sou uma escritora, então eu tenho a tendência de pensar em imagens. Have you ever seen a group of people sitting in the doctor's office? Vocês já viram um grupo de pessoas sentadas na antessala de um médico? They're all waiting for their opportunity to see the doctor. Todos ali estão esperando a sua oportunidade de estar com o médico. It's pretty boring. É muito entediante. So they get out their little handheld computers Então eles pegam seus cocktops, and they'll look at the news or they'll read their email. então eles veem as notícias ou leem seus e-mails, Or they'll pick up a magazine and read something. ou eles pegam suas revistas e ficam lendo alguma coisa. And they're just waiting for the doctor. Eles estão apenas esperando o médico. This is us in samsara. Isso somos nós no samsara. We're just keeping busy waiting until we die. Nós estamos apenas nos mantendo ocupados, esperando o momento em que nós vamos morrer. It really shouldn't be like that. E não deveria ser assim. We should be busy doing things that are beneficial. Nós deveríamos estar ocupados fazendo coisas que são benéficas. We should do things that are useful for ourselves. Nós deveríamos fazer coisas que são úteis para nós. Things that will help us at the time of death. Coisas que vão nos ajudar no momento da morte. Because really it's the most important day of our lives and we spend virtually no time rehearsing. Porque, na verdade, o dia da nossa morte é o dia mais importante da nossa vida. E nós não passamos tempo nenhum ensaiando isso. Let me take a little diversion here. Deixa eu sair um pouco do assunto. I've received a number of teachings regarding the moment of death. Eu recebi alguns ensinamentos, vários ensinamentos tratando, que fala sobre o momento da morte. And the key point of all of these teachings is that you have to practice while you are alive. E o ponto-chave desses ensinamentos é que você precisa praticar enquanto você está vivo. It's not like an exam where you can cram the night before. Não é como uma prova que você pode dar aquela estudada rápida na véspera. I mean, you have to be able to get it right the first time. Você tem que acertar de primeira. So I think about my situation sometimes and wish that I could practice more.
Então, às vezes eu penso sobre a minha situação e eu penso que eu poderia estar praticando mais. One teacher said that the best way to practice is to mentally recite mantra. Um professor, um mestre, disse que a melhor forma de você praticar é você estar recitando mantras mentalmente. I know it sounds a little bit boring, Eu sei, isso parece um pouco chato, but it's a little bit better than what I usually do, mas é um pouco melhor do que o que eu geralmente faço, which is think about songs. que é ficar pensando em músicas. I mean, at the moment of your death, do you really want to be thinking, I'm picking up good vibrations? Oh, anyway, you get the idea. Então, se você realmente quer, na hora da sua morte, estar pensando em músicas, né? That's the Beach Boys, by the way. É a música do Beach Boys. So, anyhow, sorry for that little diversion. Desculpe por esse desvio, saída do assunto. But I think about stuff like this. Mas eu penso em coisas assim. And these four thoughts that turn the mind toward Dharma, E esses 4 pensamentos que direcionam a mente para o Dharma, they remind us how important our practice is and how important our practice will be at the time of death. eles nos lembram como a nossa prática é importante e como ela será importante no momento da nossa morte. This is something we can practice toward. Isso é algo que nós podemos praticar no momento. And in the meantime, all of our life in between now and when we die can have incredible meaning. E enquanto isso, todo o resto da nossa vida, de agora até o momento da nossa morte, pode ter um significado muito profundo. That's because the methods the Buddha taught were useful not just at the time of death, but through your whole life. Isso porque os métodos que o Buda ensinou, eles eram muito úteis, não só no momento da morte, mas ao longo da nossa vida. If we get motivation from the four thoughts, Se nós tivermos motivação a partir dos 4 pensamentos, this will give us the fuel to move forward in our practice. isso vai nos dar o combustível de seguir em frente na nossa prática. And then if we take hold of the intention to benefit others, Então, se a partir daí nós tivermos a intenção de beneficiar os outros, which in Buddhism we call bodhicitta, que no budismo isso nós chamamos de bodhicitta, we'll have the techniques of transformation right there in the palm of our hand. nós teremos as técnicas de transformação bem na palma da nossa mão. Altruism is really the cure for selfishness. Altruísmo é a cura para o egoísmo. And remember, we were talking about self-clinging as being a cause of suffering. Lembre-se que nós falamos sobre o apego ao ego como sendo a causa do sofrimento. And not just a cause of suffering, it's also part of what keeps us in samsara. E não é só a causa do sofrimento. É isso que nos mantém no samsara. This confusion about self and other. Essa confusão em relação ao eu e o outro. This dualism that leads to discrimination. Esse dualismo que leva à discriminação. This is all really part of ego clinging's job. I mean, this is all ego clinging's fault. Isso é culpa do apego ao ego. And so if we practice altruism, then selfishness has nowhere to land. Então, se nós praticarmos o altruísmo, o egoísmo ele não tem onde se firmar. And that's why we take hold of bodhicitta as our practice. E é por isso que nós utilizamos a bodhicitta como nossa prática. When our intention is to benefit others, Quando a nossa intenção é a de beneficiar os outros, all of our actions will be sincere todas as nossas ações serão sinceras and may eventually be effective. e elas vão acabar sendo eficazes. I like to read about bodhicitta Eu gosto muito de ler sobre bodhicitta, because it really inspires me, porque isso é algo que me inspira. because it tells me what I am capable of. Ela me diz do que eu sou capaz. It reminds me of my Buddha nature. Ela me lembra sempre sobre a minha natureza búdica. In fact, I have a book here called The 37 Actions of a Bodhisattva.
eu tenho um livro aqui que se chama As 37 Ações de um Bodhisattva. Some of the great teachers have their students read this 1,000 times. Alguns grandes mestres fazem com que seus alunos leiam esse livro umas 1000 vezes. They're not motivated by wanting to sell books. Eles não estão motivados a motivação deles não é a de vender livros. They're motivated by wanting us to internalize what's in the books. A motivação dele é a de que nós internalizemos o que está escrito nesse livro. And now, my own students, I don't tell them to read it 1,000 times. Mas eu não peço aos meus alunos que leiam isso mil vezes. I say, read it once, Eu digo, leiam uma vez. and then consider reading it a second time or a third time. E aí considerem, pensem a respeito de ler isso uma segunda ou uma terceira vez. If you read it once, you might say, nice book. Se você ler esse livro uma vez, você vai dizer, livro legal. But if you read it twice, you might start seeing parts of it that really are interesting to you. E se você ler uma segunda vez, você vai perceber partes que podem ser interessantes para você. And then once you read it the third time, it starts to teach you, it starts to speak to you. E quando você lê uma terceira vez, isso você passa a aprender com ele. For example, I opened the book just now, Então, por exemplo, eu abri o livro aqui numa página aleatória. and I came to verse 11. E eu abri aqui no verso 11. All suffering comes from yearning just for your own happiness. Todo sofrimento vem do anseio da sua própria felicidade. But the Buddhas are born from the intention to benefit others. Mas os Budas nascem da intenção de beneficiar os outros. Therefore, to truly exchange your happiness for the suffering of others, Então, para você verdadeiramente trocar a sua exchange your happiness for the suffering of others. Então, para você verdadeiramente trocar a sua felicidade pelo sofrimento dos outros, Is the practice of a bodhisattva. essa é a prática do Bodhisattva. Reading these gives inspiration. Ler isso dá inspiração às pessoas, inspira as pessoas. And once you internalize this inspiration, E quando você internaliza essa inspiração, altruism will become your main intention. o altruísmo vai passar a ser a sua principal intenção. And once you've internalized this, E quando você internalizou isso, nothing will stop you. nada vai impedir você. The reason for this is that if you really learn bodhicitta, obstacles become your friends. E a razão disso é que se você realmente aprender a bodhicitta, os obstáculos vão passar a ser seus amigos. Khenpo Karthar Rinpoche once taught something called the 5 joys of adversity. O Khenpo Karthar Rinpoche uma vez deu um ensinamento que era as 5 alegrias da adversidade. Even though there are only 5, I tend to forget one. Embora sejam 5, eu sempre esqueço de uma. But I'm going to take a run at it. Mas eu vou tentar lembrar aqui delas. The first one is that when you meet adversity, you become more humble because you have to ask for help. A primeira é que quando você se depara com uma adversidade, você fica mais humilde, porque você tem que pedir ajuda. You can't be prideful and arrogant when you need help. Você não pode ser orgulhoso e arrogante quando você precisa de ajuda. So adversity helps your humility. Então, a adversidade ajuda na sua humildade. The second is that adversity is the fruition of your negative karma. Segundo, que a adversidade é a fruição, o resultado do seu karma negativo. And seeing it come to fruition, you know that it is disappearing forever. Então, se aquilo está tendo a fruição naquele momento, se ele está se manifestando naquele momento, você sabe que aquele karma está se exaurindo, está acabando. Suffering is the fruition of negative karma. O sofrimento é a fruição do karma negativo. And like a candle that is fueled by oil, É como uma vela que é alimentada pelo óleo. as the oil burns, as the lamp burns, the oil is used up. Uma lamparina, à medida que a lamparina vai queimando, né, aquele óleo está sendo gasto. So in this way, when we are experiencing adversity, we can think, my negative karma is being used up even now. Então, se você está
se debarando com uma adversidade, você pode pensar, o meu karma negativo, ele está sendo utilizado nesse momento. Related to this, it gives us confidence in the truth of karma. E em relação a isso, isso nos dá uma confiança em relação à verdade do karma. It gives us the sense that we don't want to do any more negative karma if it's going to lead to this result. Isso nos dá a convicção de pensarmos que nós não queremos mais realizar, criar um karma negativo, se esse karma negativo vai gerar esse resultado que nós estamos vivenciando agora. And the last two are related to compassion. Os últimos dois estão ligados à compaixão. Once you experience suffering, you feel compassion for the suffering of others. Quando você vivencia o sofrimento, você passa a ter compaixão pelo sofrimento dos outros. You know what it's like to feel pain. Você sabe como é sentir dor. This gives you instant compassion for others. Isso te dá uma compaixão instantânea em relação aos outros. And the last of these five joys of adversity O último dessas 5 alegrias de adversidade is that adversity gives us the opportunity to practice Tonglen. é que a adversidade nos dá a oportunidade de praticar o Tonglen. This is the practice in which one imagines that as one breathes out, one gives happiness to others. Que é a prática que você imagina de que quando você expira, você está enviando felicidade aos outros. And as one breathes in, one removes the suffering from others. E quando você inspira, você imagina que está removendo o sofrimento dos outros. This little exercise of the imagination Esse pequeno exercício de imaginação, trains us in compassion and love, ele nos treina na compaixão e no amor. and makes it possible for us in the future to even have love and compassion for our worst enemy. E isso possibilita que no futuro nós tenhamos amor e compaixão até em relação ao nosso pior inimigo. You notice I said in the future. Vocês perceberam que eu falei no futuro. That's because it may not be possible for us to do that right now. É porque no momento talvez não seja possível, nós não sejamos capazes de fazer isso. But it stands to reason that if we practice something, we'll get better at it. Mas, assim, todo mundo sabe que se a gente praticar alguma coisa, a gente vai ficar cada vez melhor naquilo. So the potential for us to overcome all suffering is there. Então, o potencial para que nós possamos superar o sofrimento, ele está ali. And in this way, bodhicitta, or this love and compassion, takes us beyond boundaries. Então, a bodhicitta, ou esse amor e compaixão, ele nos leva além de qualquer limite, além de qualquer fronteira. If we have bodhicitta and these 5 joys that arise in the face of adversity, Então, se nós tivermos a bodhicitta e essas 5 alegrias da adversidade, then really obstacles aren't going to be a problem. então, se nós não tivermos a bodhicitta e as 5 alegrias da adversidade, os obstáculos vão ser um problema. They will arise and they'll be difficult, Eles vão surgir, vão ser difíceis, but we'll be able to transform them, e nós seremos capazes de transformá-los. and nothing will stop us from practicing. E nada vai nos impedir de praticar. So in this way, bodhicitta helps us to go beyond boundaries. Então, dessa forma, a bodhicitta nos permite ir além dessas limitações, dessas fronteiras. Okay, maybe not immediately, Talvez não imediatamente, but gradually in time. com o tempo, gradualmente. And the same is true for the practices of Vajrayana. E a mesma coisa acontece em relação às práticas do Vajrayana. This particular center is an exponent of the Karmakaju tradition. Esse centro específico é um expoente da tradição Karma Kagyu. And we teach both Mahamudra and mantra meditation. E nós ensinamos tanto meditação Mahamudra quanto meditação de mantra. In mantra meditation, we relate to ourselves as a Buddha. Na meditação de mantra,
nós nos vemos como sendo, sorry, In mantra meditation, we relate to ourselves as a Buddha or Bodhisattva. nós na meditação de mantra nós nos relacionamos com nós mesmos como sendo um Buda, um Bodhisattva. In doing this, we go beyond the boundaries of seeing ourselves as ordinary. Ao fazermos isso, nós vamos além das limitações de nos vermos como um ser ordinário, um ser comum. And in Mahamudra meditation, we attempt to recognize the nature of mind itself. Na meditação de Mahamudra, nós tentamos reconhecer a natureza da mente em si. And this will help us break the limitations and bonds of duality forever. E isso vai fazer com que nós tentemos romper as limitações e as amarras Duality da forever. dualidade, fazer isso para sempre. And it's duality that's holding us in this mess. E é a dualidade que está nos segurando em toda essa confusão. So if we break those bonds, that's true equality. Então, se nós formos capazes de romper essas ligações, essas amarras, essa vai ser a verdadeira igualdade. In the past, we have had examples like Mahaprajapati and other women who are great teachers. No passado, nós tivemos um exemplo de Mahaprajapati e de outras mulheres que foram grandes professoras. We have examples such as Gelongma Palmo, who practiced Chenrezig in the forest on her own. Nós tivemos o exemplo de Gelongma Palmo. Gelongma Palmo, que praticou Chenrezig sozinha na floresta. And she had visions of Chenrezig and attained full enlightenment. Ela teve visões de Chenrezig e atingiu a verdadeira iluminação. And there were the female disciples of the great yogi Milarepa. Então havia as discípulas mulheres do grande mestre Milarepa, Such as Sally and Paldar Bum. como Sari U e Paldar Bum. And through their practice of meditation, they achieved the highest result of awakening. E através da sua prática na meditação, elas atingiram o nível mais alto de despertar. And we have the example of Machik Labdran. E tivemos o exemplo de Machik Labdran. Magic Laptop. Her name itself is interesting. Ma means mother and Chik means only. O nome dela é interessante. Chick means? Only. Only. Ma significa mãe e Chick significa somente. She ran as fast as she could away from normal life. Ela correu o mais rápido que pôde da vida normal, da vida mundana. And she refused to get married and do all of those things. Ela se recusou se casar ou fazer coisas assim. And she clung to her practice diligently. E ela se agarrou diligentemente à sua prática. And then we have the example of the Bodhisattva Tara. Temos o exemplo da Bodhisattva Tara. And it was said that when she took the Bodhisattva vow, all of the monastics said, "Oh, you should pray to be reborn as a man." Disse que quando ela tomou os votos monásticos, os homens disseram: você deveria rezar então para renascer como um homem. I mean, in ancient times, you could kind of see why that might be a good idea. Antigamente, você pode até ver como isso poderia ser uma boa ideia. I mean, after all, they were running the place. Men were running the place. Afinal, os homens é que mandavam, né? Em tudo. And in ancient times, women really didn't get a fair deal. E antigamente, realmente, as mulheres não tinham muita chance. So it was natural that these monks would want to encourage her to strive for the best. Então, é natural que os monges na época quisessem encorajá-la, né, que ela se esforçasse
fosse melhor para ela. or at least what they thought was the best. Ou pelo menos o que eles pensavam que era melhor. But Tara surprised them all. Mas Tara surpreendeu a todos. When she took her bodhisattva vow and she placed her hands together, Quando ela tomou o seu voto do Bodhisattva e juntou as mãos, she said, "May I attain awakening and only ever manifest in the body of a woman." ela falou que eu atinjo o despertar e que eu apenas me manifeste em corpo de mulher. And then all of the monks bowed to her. E aí todos os monges, eles a cumprimentaram. Because of her courage. They bowed to her. Eles prostraram ela por causa da sua coragem. She was worthy of their honor. Ela foi merecedora da honra deles. She went against their grain in a big way. E ela foi de uma forma bem corajosa, ela foi contra a corrente. And all of these are examples that we can read about. E isso são exemplos dos quais nós podemos ler a respeito. These are things we can learn for ourselves. São coisas que nós podemos aprender sozinhos. We can look at the large number of women teachers. It's getting to be more and more. Nós podemos ver a grande quantidade de mulheres que dão ensinamentos, professoras, e é um número que está crescendo cada vez mais. But we can't become complacent Mas nós não podemos nos tornar complacentes and think, well, I don't have to work so hard. e pensar, bom, eu não preciso trabalhar, não preciso me esforçar muito. Because in the end, we are our best example. Porque no fim, nós somos o nosso melhor exemplo. Our ability to attain enlightenment depends on us. A nossa capacidade de atingir a iluminação depende só de nós. We are our own best example. Nós somos o nosso melhor exemplo. When we wake up in the morning and actually practice, Quando nós acordamos de manhã e praticamos, we are setting an example for the young girl that's inside us. nós estamos dando um exemplo para a jovem moça que está dentro de nós. When we do Tonglen meditation for ourselves sometimes, Quando às vezes nós fazemos a meditação de Tonglen para nós mesmos, for example, when we're feeling depleted and depressed, por exemplo, quando a gente está se sentindo diminuída ou deprimida, before expanding to do Tonglen for others, we do it for ourselves. antes de nós expandirmos e fazermos o Tonglen para os outros, nós fazemos o Tonglen para nós mesmos. And in that moment, we become our own mother, Nesse momento, nós nos tornamos a nossa própria mãe, as though we were our own parent, como se nós fôssemos os nossos próprios pais, saying, "Honey, I'll take that for you." e dizendo, olha, peraí, eu vou cuidar disso para você. I mean, our parents did the best they could, Os nossos pais fizeram o melhor possível, but we have to parent ourselves now the rest of the way. mas agora nós temos que cuidar de nós mesmos o resto do caminho. And when we are able to practice even when we're not feeling good, E quando nós somos capazes de praticar, mesmo quando nós não estamos nos sentindo bem, this is our best example. esse é o nosso melhor exemplo. When we're able to turn around the feeling of resentment and anger, we are our best example. Quando nós somos capazes de modificar a nossa Our anger and resentment. a nossa raiva e o nosso ressentimento, aí então nós somos o nosso melhor exemplo. When we're able to turn off the music in our heads and recite mantra, we are our own best example. Quando nós somos capazes de desligar a música na nossa cabeça e recitar mantras, nós somos o nosso melhor exemplo. When we show respect for ourselves and respect for others, we are our own best example. Quando nós demonstramos respeito em relação a nós, em relação aos outros, nós somos o nosso melhor exemplo. When we practice toward the moment of our death for it to be transcendent, we are our own best example. Quando nós praticamos de forma que o momento da nossa morte seja transcendente, nós somos o nosso melhor exemplo. If we don't get enlightened, it's not anybody else's fault.
se nós não nos iluminarmos, a culpa não é de mais ninguém. It's something that we have to do for ourselves. Isso é algo que só nós podemos fazer por nós mesmos. Even if we only improve 1% in this lifetime, Mesmo que nessa vida a gente consiga melhorar só 1%. His Eminence Taisita Rinpoche said, we will become Buddha in 100 lifetimes. O Taisita Rinpoche diz que nós vamos nos tornar Budas em 100 vidas. We might sometimes judge ourselves harshly. Muitas vezes a gente pode se criticar, pode se julgar de forma bastante dura And say, my little bit of practice isn't really enough. e pensar, esse pouquinho de prática que eu estou fazendo não é o bastante. But it's really a lot. Mas realmente isso é muito. It makes the difference between confusion and wisdom. Isso faz a diferença entre confusão e sabedoria. Even if it's just for a few seconds every day. Mesmo que seja só por alguns segundos todos os dias. Of those add up and make that 1, 10, 20%. E aí você vai somando isso, vai ser 10, 20%. I'm going to close before the question period with an example. Antes de abrir para perguntas, eu vou concluir aqui com um exemplo. I was interviewed once by a reporter for an East Coast newspaper in the United States. Uma vez eu fui entrevistada por uma jornalista de jornal da Costa Leste, It was a very well-respected newspaper. que era jornal muito respeitado. And the fellow felt happy to be interviewing a woman lama. E essa jornalista, ela estava muito feliz de estar entrevistando uma lama mulher. And he asked a question that I probably would have asked myself if I had still been a journalist. A man, and yeah. Era homem, no caso, era jornalista. And he asked me a question I probably would have asked myself if I had been the journalist. E ele me fez uma pergunta que eu provavelmente teria feito se eu fosse o repórter. He says, I see in ministry there's a great deal of inequality. Eu vejo que no ministério há muita não igualdade, né? Even in denominations where women are allowed to teach and preach, they're not given a chance for advancement. Mesmo em denominações onde as mulheres são, onde se permite que as mulheres possam dar ensinamentos, não há muito espaço para que elas progridam. We call this, in America, we call it the glass ceiling. Nos Estados Unidos, aqui também a gente chama de teto de vidro. It's pretty, but it stops you. É bonito, mas ele para você, né? And he said, do you feel that there is a glass ceiling for Buddhist women ministers? Você acha que há teto de vidro para, no caso, são sacerdotes, mulheres? And I started to laugh. E eu comecei a rir. I said, if I look at my training, I see that I was denied nothing because I was a woman. E se eu for olhar, eu comecei a rir e eu falei, se eu for observar o meu treinamento, eu vou ver que não me negaram nada pelo fato de eu ser mulher. My teacher gave the same teachings to the men as to the women in my class. O meu professor deu os mesmos ensinamentos na minha turma para os homens e para as mulheres. Khenpo Karthar Rinpoche didn't say, oh, you're women, I'm going to teach you something different than I'm going to teach the men. O Khenpo Rinpoche não disse, você é mulher, então eu vou te ensinar um negócio diferente, eu vou ensinar de forma diferente do que eu ensinei aos homens. Even when donors would give us religious articles, he would have a lottery for them. Mesmo quando as pessoas doavam artigos religiosos para nós, ele fazia uma espécie de sorteio. It wasn't that the nice stuff went to the men's building. Não é que as coisas bacanas iam pro prédio dos homens. We drew lots. We drew lots for everything. A gente fazia sorteio para tudo. I like synchronicity. Eu gosto muito da sincronicidade. So I said to this reporter, if there is a ceiling above my head, I put it there.
Então eu disse para esse jornalista, se há um teto sobre a minha cabeça, fui eu que o coloquei. In my tradition, the only way to advance is to become an enlightened being. Na minha tradição, a única forma de progredir é de você se tornar um ser iluminado. I mean, the only way you can get the title Rinpoche after your name is by becoming an awakened quality being. A única forma de você se tornar, de você adquirir esse título de Rinpoche é você se tornar um ser de qualidades iluminadas, de qualidades despertas. It's not like in other churches where you have to kind of be intelligent or have memorized a lot of scripture. Não é como em outras igrejas em que você tem que ser inteligente ou ter decorado várias escrituras. Or be of the right gender. Ou você ser do sexo correto. It all depends on your qualities. Tudo depende das suas qualidades. And those are recognized regardless of your gender. E elas são reconhecidas apesar do seu gênero. So if there's a ceiling above my head, I put it there. Então, se há um teto sobre a minha cabeça, fui eu que coloquei ele. By not practicing. Por não ter praticado. I put it there by not practicing the Dharma. Eu coloquei ali por não ter praticado o Dharma. I put it there by not being compassionate. Eu coloquei ali por não ter sido compassiva. I put it there by not being diligent. Eu coloquei ali por não ter sido diligente. So I have nothing to blame on anyone else. Então eu não tenho como culpar mais ninguém além de mim. So I'm not sure that was the answer he was expecting. Não sei se essa era a resposta que ele esperava. But it was what I felt was the right thing to say. Mas foi o que eu senti eu senti que aquilo era a coisa certa a ser dita naquele momento. So we have a little bit of time. Então nós ainda temos algum tempo. And I thought it would be good if we had a discussion. E eu acho que seria muito bom se nós tivéssemos debate. I don't know if you have any questions or curiosities or have anything you'd like to talk about. Não sei se vocês têm dúvidas, perguntas ou coisas que vocês gostariam de saber, de debater. No, but if you do this, it'd be a good time to start the discussion. Mas esse seria bom momento para começar essa discussão, essa conversa. Na verdade, eu, por exemplo, nunca achei que alguém pudesse pensar que tivesse diferença entre homem e mulher. A não ser o corpo físico. Sim, sabe? You never imagine that someone could think that there could be any difference between someone practicing the Dharma between man and woman, other than the physical body. Right. Yeah, I understand that. I really understand that. I think that it's like at the time of the Buddha, the people, the men who were in the Buddha's entourage, they were not all enlightened, and therefore they didn't all believe that. They didn't really take it to heart. And I think even today there are some people who don't really understand, and because of their culture or their training, they just don't think that way. Ela diz que entende isso, porque mesmo na época do Buda, tinha muita gente do séquito do Buda que não eram seres iluminados, e por causa da época, da cultura, eles realmente não entendiam isso. Não entendiam. E até hoje mesmo você vai encontrar pessoas que não entendem muito bem isso, não lidam muito com isso. Yeah, okay, oh good, okay. 1, 2, 1, 2, okay. Na verdade, a minha questão em relação à mulher no Dharma foi respondida por ela no dia que nós jantamos juntas. Eu só queria colocar aqui que, de repente, é uma questão de outras pessoas também. Como lidar com os nossos maridos que se veem ameaçados pelo Dharma, quando eles não são budistas? E ela colocou isso para mim de uma maneira muito clara, e de repente talvez fosse conveniente ela repetir o que ela me respondeu. She said that the question she had was answered by you the other day when we had a meal together about how to deal with husbands or companions who are threatened by, who are not Buddhists and who are threatened by the Dharma. Yeah.
Yeah, I've seen this happen in all kinds of situations. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer em todo tipo de situação. When two people are companions together, they develop a real unique bond. Mas quando as pessoas, quando um casal, eles são verdadeiramente companheiros, eles desenvolvem um elo muito forte. And when people begin to practice meditation, sometimes they begin to change a little bit. E quando as pessoas começam a praticar a meditação, elas começam a mudar um pouco. Sometimes they become a little more quiet, Às vezes eles se tornam um pouco mais tranquilos. and they perhaps become less interested in gossip. E às vezes eles se tornam um pouco menos interessados em fofocas, em ficar falando. Maybe they develop an interest in sitting and meditating at home. Talvez eles tenham passado a se interessar em meditar quietos em casa. The meditation helps their daily life. A meditação ajuda a sua vida diária. You could even say it makes them a little more sane. Isso pode até se dizer que isso faz com que eles sejam um pouco mais sãos. But their companion might see it as time away from them. Mas o companheiro dele também pode ver isso como um período em que eles estão longe do outro. And if the Dharma practitioner wants to attend a weekend program or a retreat, Então, se um praticante do Dharma quer participar de um retiro de fim de semana, ensinamento, the person who's not going might feel left behind. a pessoa que não vai, ela pode se sentir um pouco deixada para trás. We don't just see this in Buddhism. É, We don't see this just in Buddhism. A gente não vê esse tipo de coisa só no budismo. I know many people who are involved in the 12-step recovery from alcoholism. Eu conheço muita gente pessoas que são alcoólicos e estão envolvidas no programa em 12 passos. And as their situation gradually changes, their companions sometimes worry. E à medida que a situação deles vai mudando, os seus companheiros se preocupam. They worry, will my loved one change so much that they won't care for me anymore? Eles se preocupam, será que o meu amado vai mudar tanto que ele vai deixar de me amar? I mean, change is scary. A mudança e as transformações são assustadoras. And in some way, companions would like everything to kind of be comfortable and the same. E de certa forma, os companheiros eles querem que nada mude, que seja sempre o mesmo. But we have to have some sense of sympathy and understanding for this feeling. Mas a gente tem que ter um senso de simpatia e compreensão por esse sentimento. And feel some compassion for their concern. E a gente tem que ter uma certa compaixão por essa preocupação. One of my friends who's a Western Lama said, you probably should always practice for the same amount of time every day. Um amigo meu, que é um lama ocidental, dizia que você deve praticar todos os dias a mesma... Você deve separar o mesmo tempo todos os dias para a prática. Otherwise, if you spend extra time, your companion might wonder what's going on. Porque se você, em determinado dia, praticar um tempo a mais, o seu companheiro vai pensar, o que está acontecendo hoje? Did I do something wrong? Será que eu fiz algo de errado? The other thing to do is to let your companion know how much you love them. E a outra coisa a fazer é você saber, fazer com que o seu companheiro saiba o quanto que você o ama. No matter how much time you spend meditating, you still love them a lot. Não importa quanto tempo você passe meditando, você ainda o ama bastante. Just as you make time for your meditation, you make time for your loved one. Assim como você tem tempo para meditação, você também tem tempo para o seu amado. It helps to promote balance in your life. Isso ajuda a criar um equilíbrio na sua vida. And it helps the other person too. Isso também ajuda a outra pessoa. So anyway, yeah, thank you for reminding me about that. Obrigado por lembrar dessa pergunta. Yes. Não, na verdade não é uma pergunta, é só para dividir uma questão que eu tinha.
com a história do Just the situation. Quando eu comecei a estudar o budismo, tinha uma coisa que me incomodava muito na história do Buda, que era ele, de repente, abandonar a família, o filho, tudo, sair escondido no meio da noite, e ainda por cima ter alcançado a iluminação. Eu achava que aquelas coisas não combinavam. Well, we're all human beings. Nós somos todos seres humanos. And everybody, as I was saying earlier, everybody is completely and utterly different. E como eu disse anteriormente, cada de nós é profundamente diferente um dos outros. And so for some people that story would not make sense. Então, para algumas pessoas, essa história não fazia sentido. But for other people it makes perfect sense. Mas para outras pessoas, aquilo faz o maior sentido. And I think that this really is the benefit of having thorough and complete teaching. E eu acho que isso é o benefício de você ter ensinamento mais aprofundado. And it also is the point of being diligent in asking questions. E isso também é a questão de você ser diligente e de você fazer perguntas. Because you remember about the three disciplines, hearing, contemplating, and meditating. Você lembra das 3 disciplinas, né? Você ouvir, contemplar e meditar. It's not just enough to hear the Dharma. E não é o bastante você simplesmente ouvir o Dharma. You have to contemplate it. Você tem que contemplar. And contemplation includes clearing away your doubts. E na contemplação também inclui você eliminar as suas dúvidas. And this is something that this particular incident in the life of the Buddha has a lot of this kind of feeling for people. E esse incidente, esse momento na vida do Buda, para muita gente tem dá essa sensação. Yeah, I think a lot of our Dharma contemplation and asking questions is a way of getting out of our own way so we can practice. Eu acho que muito do Dharma, quando a gente faz a contemplação, é a gente tirar as nossas dúvidas do caminho de forma que a gente possa praticar. But then, of course, we have to go on to the third discipline, which is to practice. Mas a gente tem que ir para a terceira disciplina, que é a prática. Because hearing and contemplating are not sufficient by themselves. Porque ouvir e contemplar não é o suficiente. We have to act on it. A gente precisa agir em relação a isso. One of my friends is currently in 3-year retreat. Amigo meu está num retiro de 3 anos. And his wife said, please go, this is really important. E a mulher dele disse, não, pode ir, isso é muito importante. She's not Buddhist. E ela não é budista. And she basically said, all of your life you have wanted to practice spirituality. E ela disse, toda a sua vida, ao longo da sua vida, você sempre quis estudar a espiritualidade. You're getting older and time is running out. Você está envelhecendo e o tempo está acabando, né? So go now while you have the chance. Então vá agora, enquanto você tem oportunidade. Yeah, so this is something we all have to do. Então isso é algo que a gente tem que lidar. Okay, well, we'll stop here for this evening. Well, then we'll close the program for this evening. Então a gente vai concluir aqui agora essa noite. And I want to thank all of you for your kindness and your attention. Eu quero agradecer a todos vocês por sua gentileza e atenção. I joke around a lot, but you're really a wonderful, wonderful group. Eu sempre brinco muito, mas eu quero dizer que vocês são um grupo muito maravilhoso. I'm really enjoying my visit here. Eu estou gostando muito da minha visita aqui. And what I especially enjoy is everybody's love and affection for the Dharma. E o que eu mais gosto de ver aqui é o carinho e o amor que vocês têm pelo Dharma. It's through practicing that we accomplish the benefit of not just ourselves but others. É através da prática que a gente vai obter os benefícios, que a gente vai poder beneficiar não só a nós, mas como aos outros também. And you've made a wonderful environment for E this. vocês criaram ambiente maravilhoso para isso. So as always, I want to thank Lama Tarjan Então, como sempre, eu quero agradecer ao Lama for pulling all of this together. por ter conseguido reunir tudo isso. And thank all of you for continuing to support the center here. E quero agradecer a vocês por terem ajudado a apoiar o centro de forma contínua. And supporting each other in your practice.
E vocês também apoiarem uns aos outros na sua prática. So we'll conclude by dedicating the merit of our session Então a gente vai concluir dedicando o mérito for all beings to be free from suffering and come to true equality. para que todos os seres possam se livrar do sofrimento e encontrar a verdadeira igualdade. And once getting to that equality, we will use it wisely and benefit others. E ao chegarmos a essa igualdade, nós vamos usá-la de uma maneira sábia e ajudar os seres a chegarem lá. Protecting the weak. De forma que Protecting the weak. Those who are weak. Então, de forma que eles possam, que a gente vai fazer isso de forma que os fracos possam ser protegidos, And bringing peace and gentleness to all. trazendo a paz e a gentileza a todos. Okay, thank you.